E aí pessoal, beleza? É hora de analisar esse quarto episódio dessa série muito doida, muito estranha, muito louca, que é Patrulha do Destino ou Doom Patrol, que já começa aí o episódio com a Dorothy se sentindo sozinha ali, né? Que ela tem aquele relacionamento com o Niles, só tem ele ali, e junto dela, junto da amizade dela, tem o Danny. O Danny, para quem não sabe, é uma rua, é isso mesmo, é doido assim, o Danny é uma rua, e que ela ficava presa debaixo dessa rua, então o Danny, ele era a prisão dela, mas era um amigo dela, muito parecido com o relacionamento que ela tem com o chefe, porque o chefe é o que protege ela, mas também é o chefe que prende ela. Esse episódio tem claramente o ponto de vista da Dorothy. Desde o primeiro episódio dessa segunda temporada, no primeiro ela já começa narrando o episódio. Dessa vez não existe uma narração dela, mas o tempo do episódio, eu achei isso interessante, ele é dado pela hora de dormir, tipo 2 horas antes da hora de dormir, 1 hora antes da hora de dormir, meia hora depois da hora de dormir, ou seja, a hora de dormir é a hora de referência do episódio, que é mais ou menos assim que a gente se sente quando a gente é criança, né? Você tem um horário de dormir e as coisas podem acontecer ou antes ou depois do horário de dormir, mas ele que é referência, e eu achei isso muito legal. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, que tem muita coisa para falar desse episódio. Acontece que depois dos episódios da primeira temporada, o Danny, que era uma rua, acabou virando um tijolo, e mais do que isso, nos primeiros episódios a gente viu que a Dorothy quebrou esse tijolo, ela quebrou o Danny. Então o Danny, ele foi reduzido de uma rua para um tijolo, ou seja, bem menor, e um tijolo quebrado, e é mais ou menos assim que todos os personagens da série estão. O Danny, ele é mais um dos personagens, assim como o Cliff, assim como o Larry, assim como o resto, porque ele é um personagem diferente de todo mundo, não é uma coisa normal, está reduzido, está chateado e ainda está quebrado, ele é menos. E tem uma frase interessante que a Dorothy fala, né? Ela fala assim, se o Danny é um tijolo, como ele pode virar uma rua? Ou seja, implica em transformação, implica em você estar no estado agora reduzido e ainda quebrado para se transformar em uma coisa maior, mais útil e mais complexa, que é uma rua. E para recuperar o Danny, eles têm a ideia de fazer uma festa que reúne os cidadãos de Danny, para fazer uma festa ao mesmo estilo da festa que existe lá no Danny, para ver se isso vai recuperar o Danny, né, sair de um tijolo e virar uma rua. Durante a festa, a Dorothy conversa ali com a Rita e a Rita vai falando com ela como é ser adulta. A Dorothy pergunta o que é ser adulta. Esse episódio tem muito da Dorothy querendo saber o que é ser adulta, uma vez que ela fala várias vezes que ela tem 100 anos e 3/4, ou seja, tem para lá de 100 anos, mas continua sempre com 11 anos. Então ela quer ser adulta. Nessa brincadeira de querer ser adulta, a Rita passa um batom na Dorothy. Assim que a Dorothy sai, o Niles, né, o chefe, vê ela com batom e repreende ela, porque batom é coisa de adulto e o chefe não quer que ela tenha acesso às coisas de adulto. Será por quê? A festa continua então e a Dorothy vai cantar na festa, assim como o Larry cantou no primeiro episódio. Mas além de cantar, ela ainda tem uma experiência interessante que envolve o Flex. O Flex Mentalo é aquele personagem bastante estranho, como se os outros não fossem, que é bem fortão e com uma sunga ali bastante colada, mas ele, embora seja um monte de músculos, ele também é um poço de gentileza, porque ele vai conversar com ela, ele quer entender ela. O Flex parece que ele é bastante delicado assim no trato com ela, e à medida que ele conversa com ela, né, ele dá uma oportunidade que ela nunca parece, né, que nunca teria tido na vida. Ele, para colocar um globo na festa, ele dá a oportunidade dela voar segurando o globo para ela colocar o globo lá na festa, e é uma cena muito bonita, porque a gente sabe da história que a Dorothy, ela ficou presa muitos anos, e voar é um símbolo máximo de liberdade. Eu até emociono. O Flex deu para ela um prazer que ela nunca poderia ter tido, a capacidade de voar. E voar também nesse contexto é ela saber como que é a vida de adulto, porque ela está presa sempre na vida de criança. Agora é hora de se libertar. Até que chega a hora de dormir. Quando a Dorothy vai dormir, ela até chega aí no quarto, mas começa a conversar com aqueles amiguinhos dela. E um dos amiguinhos dela ali é o Candlemaker. E ele fica incentivando ela a voltar para a festa, a passar da hora de dormir, a transgredir a norma ali de dormir no horário. Toda criança quer passar por isso.
Quando os pais mandam dormir, né, a criança sempre quer ficar mais, quer saber o que acontece na festa, porque depois da hora de dormir, o que acontece na festa são coisas de adulto, porque as crianças já foram dormir. E o que será que acontece na festa que é coisa de adulto? Coisas de adulto. Tudo que tem a ver mais com um contexto mais adulto, eu não vou falar aqui, senão o YouTube me corta, vai acontecer na festa e ela vai ter curiosidade de ver isso daí incentivada pelo Candlemaker. É engraçado que o episódio vai andando muito bem, assim, muito mais inocente assim que chega na hora de dormir. Quando chega na hora de dormir em diante, já o episódio começa a tratar de temas bem mais adultos, mas é assim, de uma hora para outra. E de uma hora para outra é como acontecem as transformações da Jane. E ela já chega vestida de Scarlet. E a Scarlet é um personagem que está dentro da Jane, que ela é toda ninfomaníaca ali e tal, toda ligada mais a esse contexto. Ela vai e encontra o Cyborg, que acaba de voltar do relacionamento que ele teve nos episódios anteriores. Ele chega ali na festa e tem interação com ela e acaba conversando lá com uma das líderes lá dos denizens, dos cidadãos de Deni. A Rita então tenta usar os poderes dela, mas ela não consegue e pergunta como que o Mentalo concentra para poder fazer mover as coisas, para poder conseguir usar os poderes dele. Ele começa a dar dica para ela de liberar a mente, etc, até que ela pede para que ele faça com ela a mesma experiência que ele fez no penúltimo, se não me engano, episódio da temporada passada. Se você viu a temporada, você lembra o que o Mentalo fez com todos os personagens. E ele vai fazer isso exatamente com a Rita. Ela convida ele para que os dois vão ao quarto e ele faça ela se divertir. Ela pede para ele ficar de costas ali, a cena é hilária, e tem uma frase que ele fala que é muito interessante, que ele fala assim: com grandes músculos vem grandes responsabilidades. Essa hora foi muito doida. Na hora que ela consegue chegar ali, tem uma cena divertida ali, né, dos animais, das plantas, tá? Tudo muito divertido, e o poder que ela emana ali vai chegar lá no Sex Monster, lá no Nepal. Ele vai sentir que existe uma energia dessa natureza na festa e vai lá na festa saber o que está acontecendo. Quando ele vai para a festa, a gente não sabe que ele está na festa, a gente supõe que ele vai para a festa até que o Cliff tem uma visão dele ali na sombra. Até que chega uma equipe preparada para cuidar desse assunto, que são os Sexmen. Tem que falar desse grupo aqui, que primeiro que eles parecem muito os Caça-Fantasmas, é muito parecido com isso, mas a referência não é tanto aos Caça-Fantasmas, e sim aos X-Men. Doom Patrol e X-Men tem algumas semelhanças. Você já ouviu falar aí de pessoas desajustadas lideradas por uma mente brilhante numa cadeira de rodas. Mas a característica das equipes são bem diferentes, mas ainda assim surgiu boatos na época de que X-Men seria uma cópia de Doom Patrol. Então existe essa referência aí dos X-Men, e há uma outra coisa aí dos X-Men que toda vez que eles falam, inclusive que eles falam que somos os X-Men, que eles dão uma frase, a palavra sex, de sexo, também pode ser de saxofone. Então quando eles falam, sempre aparece aquele saxofone tocando ali. É só uma brincadeira do jogo de palavras, esses detalhezinhos que faz a série ficar interessante. Então essa equipe começa a andar pelos corredores e enxergam ali espíritos, né, se divertindo, etc, até encontrar um portal onde esse Sex Monster está ali. E o diálogo que eles têm para esse Sex Monster é o seguinte: ele não pode pegar toda a energia desse tipo, porque se ele pegar, o que vai acontecer? Vai nascer um bebê. Essa é a grande catástrofe, vai nascer um bebê. E esse bebê ele não pode chorar. Olha que loucura que essa série é. E caso o bebê chore, aí sim vai ser o fim do mundo, porque o mundo vai estar todo envolto nesse tipo de coisas adultas, ou seja, não terá mais inocência, não haverá mais crianças. Então esse é o fim do mundo. Para evitar isso, essa criança não pode chorar. E qualquer pessoa que chegaria perto ali do Sex Monster, ela começa a se divertir, o que faz ficar difícil recuperar ou evitar que o bebê nasça. Mas existe um personagem que não é tão suscetível a essas coisas, que é Cabeça de Martelo, que está dentro da Jane. Então a Cabeça de Martelo que vai lá, ela pega o bebê e põe o bebê de volta para que o bebê não chore. É umas tosqueiras, gente, é cada coisa que não dá nem para explicar, é difícil até de falar o que está acontecendo, mas é isso mesmo. E a série é assim. Uma vez que o mundo agora está salvo, o Danny deixou de ser um tijolo e virou um pneu. Mas aí vem um simbolismo interessante. Por quê? Quando ele era tijolo, não dava, era muito difícil. Tipo, como um tijolo pode virar uma rua? Entre um tijolo, uma construção de tijolos e até de fato uma rua, existe uma transição.
E um pneu pode representar muito bem esse caminho, essa evolução dos personagens, não só do Danny, né, mas como também dos personagens. Eles estão no momento pneu. É isso mesmo, é assim que eu enxerguei essa simbologia. O pneu, ele é mais uma representação de caminho, de traçado, de trajeto. Então o Danny fica mais feliz, ele conversa com os personagens, com o pessoal da festa lá, e agora ele é um pneu. Já tá melhor que um tijolo. Todo mundo vai embora, até que sobra a Dorothy e a Rita. E a Rita fala para a Dorothy está falando de beleza e tal, e a Rita fala para ela focar nas outras qualidades que ela tem, deixando claro de que ela não é bela fisicamente. Isso aí desanima bastante a Dorothy, que estava muito feliz, né, em estar podendo crescer por uma noite, até que ela fala uma frase que é bastante interessante. Ela já está aprisionada como criança e ela ainda fala: assim eu não quero ser adulta. Claro, depois de ver tudo que aconteceu no episódio, né, de que depois da meia-noite o monstro conversa com ela, tem monstro chegando do mundo, o mundo tá acabando, etc. E tudo ficou muito pior. Assim que deu meia-noite, não, perdão, assim que deu a hora de dormir, as coisas pioraram. Ela não vai querer ser adulta mesmo não. E aí ela volta a conversar com o Candlemaker. Ela que estava evitando conversar com ele, depois que a Rita dá essa cortada meio sem querer nela, ela que vai atrás do Candlemaker, e o Candlemaker fala: agora eu não quero conversar com você mais não, vá conversar com sua amiga aí. É interessante ver esse relacionamento do Candlemaker com ela, né? Porque o vilão, geralmente, ele quer tomar conta do personagem. Se o personagem aceita que o vilão chega, o vilão simplesmente chega. Mas dessa vez é diferente, o próprio vilão evitou de fazer isso. E se você gostou do episódio, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like aqui, que eu sempre vou estar fazendo review de Doom Patrol. Te vejo no próximo vídeo e até mais.